E hoje nós vamos falar sobre separação, a nossa dificuldade de nos separar de algo para iniciarmos alguma outra coisa. Essa dor que às vezes nos coloca num caminho muito tortuoso. Querendo ou não, é o tal do apego, né? Nós somos, parece que, pessoas naturalmente apegadas. Não importa que a gente gosta de alguma coisa e a gente gruda naquela coisa. E daí qualquer coisa que fala, não, agora você tem que se separar porque isso já não é mais bom para você ou porque já acabou o seu tempo aqui. Não, a pessoa quer continuar. É quando estica muito. Então é esse esticar uma situação que nos gera dor, e tudo isso que a gente fala, poxa, eu não quero ter não quero me abster de nada. E também junto com isso, fora o apego, vem nós queremos sempre tudo, né? Então, por que você tem que separar de algo para obter uma outra coisa? Porque assim nós vamos conseguir ter muito na vida, mas não ter tudo ao mesmo tempo. E nós queremos ter tudo ao mesmo tempo. Então, veja, numa situação familiar, né? Os pais querem ter os filhos e também querem que esses filhos continuem com eles para sempre. Daí esses filhos querem se casar e daí existe às vezes aquela dificuldade muito grande dos pais se separarem deste filho que vai começar uma nova vida, porque eles querem que os filhos casem, mas eles também querem que os filhos continuem ali, dando a mesma assessoria, dando a mesma assistência que sempre deram para aquela família de origem, e às vezes o filho não consegue, porque ele precisa dar uma assistência à família que ele está formando. Então ele não vai conseguir dar a mesma. Daí é que gera-se muitos conflitos, né? Muita dor. Por quê? Porque estes pais querem tudo ao mesmo tempo. Ou mesmo esse filho pode também querer formar uma família e ainda continuar da mesma maneira com a sua família de origem. Então isso não é possível. Saber assim, nossa, tudo bem, terminou, vamos nos separar, entre aspas, desta relação mais próxima entre meus pais e vou agora realizar uma outra relação. Então, saber exatamente que você pode ter tudo, mas não da mesma forma sempre. Então, isso não significa que com os casamentos dos filhos, os pais vão perder os filhos, mas eles vão sim se separar. Vai ter uma separação, já não vai ser mais como era antes, vai ser algo diferente. E este algo diferente nos coloca muito numa dor, porque nós não temos a fé. A fé no sentido de que as coisas vão mudando e vão mudando para melhor. E nós vamos ficando, fazendo e realizando coisas de maneiras diferentes, né? Então, se abrir para este novo é muito assustador. Então, é preferível ficar no antigo. Então é aí que vem o apego, é aí que vem as posses, querer possuir alguém, querer ter aquela situação daquele jeito. A mesma coisa num trabalho, você sabe que aquele trabalho já findou, que o seu compromisso, o seu comprometimento com aquela empresa ou com aquele projeto já terminou. Mas e o receio de iniciar um outro, né? A coragem de vislumbrar algo novo e ir. Não, mesmo já não tendo tanta serventia minha pessoa aqui neste projeto, eu ainda quero continuar por este apego, né? Por esta insegurança. E aí é que vai sofrendo, é aí que você vai vendo que vão surgindo situações que vão desagradando e que vai fazendo as pessoas ficarem infelizes. Então, é de uma imensa sabedoria quando a gente consegue perceber estes ciclos da vida. Então, a nossa vida, ela é recheada de início, meio e fim. E em cada fim, você precisa se separar de todo este ciclo para iniciar um novo. Então, entenda a separação como finalização de algo para te dar força para iniciar uma coisa nova. E olhar para isso que você está finalizando e se separando e deixando de lado e falando, tá, agora eu não preciso mais viver isso, eu vou viver uma outra coisa. Começar a reconhecer tudo o que você viveu, o que foi de bom, o resgate que você teve, as coisas boas que você viveu naquele projeto de trabalho, as coisas boas que você viveu com seus filhos enquanto eles eram pequenos até a fase adulta, neste momento em que eles vão se lançar para uma outra atividade, né? Ou no casamento, ou de repente vão viver num outro país ou numa outra cidade, quer dizer, eles estão seguindo o caminho deles, mas o quanto que foi bom
tudo que vocês já viveram e o quanto que foi útil tudo isso, que até possibilita essa pessoa se lançar para um novo caminho, né? E a mesma coisa, às vezes, num casamento. Às vezes nós temos uma relação que sempre foi muito boa entre o cônjuge, mas chega um momento que há uma finalização natural. O que faz, às vezes, a gente ter medo de uma separação é porque a gente tem aquela crença de que o que você está vivendo hoje é para sempre. Este para sempre nos mata todas as nossas possibilidades de irmos além e de desfrutarmos a vida na sua totalidade. Então, quando você está com alguém, você sempre acha que você vai ficar com essa pessoa para sempre, até envelhecer, até morrer. E realmente a gente fica até envelhecer a relação e até morrer esta relação. Mas isso não precisaria vir com dor. A dor vem justamente porque nós temos a insegurança de que teremos dias bons em outras situações, com outras pessoas, e podemos nos desapegar, podemos nos separar desta pessoa porque o nosso compromisso, né, já foi realizado. Não no fim da nossa vida, mas no fim daquele projeto. Então, há muitos casais que eles já completaram a sua missão enquanto casal. Já criaram seus filhos, já construíram um monte de coisas, só que chega um determinado momento que parece que cada uma dessas individualidades está querendo ir para um outro lugar, está querendo vislumbrar outros espaços, né, outros territórios que ainda não foram vividos e que esses territórios não são mais compatíveis com a busca dos dois. O que havia de comum já foi até aquele momento. E agora cada um vai para um lado. Mas não precisaria ser isso com dor, mas com aquele, poxa, nós conseguimos. Nós conseguimos manter uma família unida, nós conseguimos criar os nossos filhos, nós conseguimos prosperar financeiramente. Nós temos hoje condição agora de nos separarmos, de você ir para um lugar e para o outro e ficar dentro de nós a nossa amizade, o nosso companheirismo e toda essa história que vai permear a nossa vida. Quer dizer, que lindo, que maravilhoso se as separações de casais fossem dessa forma como eu estou falando. Poxa, mas por que não é? Porque as pessoas esticam este fim. Elas esticam este momento em que o casal percebe que ela já não deu mais. E elas esticam por medo, por apego, por essa questão de ser o para sempre, porque senão eu vou destruir tudo o que construí. Quer dizer, se você esticar, você acaba realmente por destruir algumas coisas do que foram construídos. Você acaba destruindo toda a base de amor com que existiu antes, porque começa a entrar o desamor, começa a entrar as brigas. Então, toda vez que você está em uma relação onde você está brigando muito, onde está muito conflituoso, onde você percebe que aquilo já não te traz mais satisfação, está na hora de partir para um outro caminho. Está na hora de você olhar tudo que você viveu até então e falar, puxa, que bacana, que legal, né? Mas agora eu posso ir para outro lugar. Né? E esta tomada de decisão é que traz a nossa consciência da sua escolha, daquilo que você escolhe agora. Ou se de repente você falar, não, eu achei muito bacana tudo que foi até agora e eu não quero partir para nada, eu quero continuar ainda esticando este fim. Então faça isso da melhor forma possível. Faça isso reciclando a cada instante esta sua relação. Né? Mas não vá nessa, não comece, se você não conseguir reciclar, é porque este fim já chegou. E poder encarar este fim. Veja, tem muitos pais que seguram demais os filhos porque não aceitam que finalizou a função deles enquanto pais. E que agora ele tem uma outra função, que é do companheiro, de um amigo, de alguém para a pessoa poder contar a hora que for, mas que esse filho tem que caminhar com os próprios pés. Quer dizer, se a pessoa não percebe que finalizou essa função e ela esticar ainda mais, vai se tornar uma mãe chata, vai se tornar uma sogra chata. Agora, se ela conseguir perceber que aqui finalizou e eu tenho uma outra relação, é diferente. Né? Se você sair também de um trabalho onde você percebe que você realizou ali um projeto bacana, que você fez alguma coisa, mas que finalizou, você sai com a gratidão do que te foi permitido fazer e você sai com ótimas referências. Agora, tente esticar. Né? As pessoas não vão lembrar do seu passado, elas vão lembrar dos últimos momentos. E aí também é que mora o X da questão.
a gente parece que a nossa memória, ela fica muito restrita a uma memória recente. As nossas memórias mais antigas, elas vêm com ou uma saudade ou alguma coisa que não é tão relevante assim, mas a gente se lembra muito do que aconteceu o mês passado, as briguinhas que aconteceram. Você não lembra um todo. Porque se você lembrar um todo, você vai ver que aquilo foi bom. Se você lembrar o todo deste trabalho em que você está, desde o primeiro dia em que você começou a realizar este trabalho, você vai ver que foi bom. E que quando é que começou a ficar ruim? Quando começou a ficar ruim, era quando já estava finalizando o seu tempo ali. E daí por que você esticou? E daí se você for me falar deste trabalho, você só vai me dizer deste momento que começou a ficar ruim até agora. E dificilmente você vai me trazer o bom de antes. Então, a gente fica com essa memória remota do lado negativo, do que nos deu dor. Agora, se você voltar a este ponto e falar assim, era ali que eu tinha que ter saído. Tá, não saí ali, mas agora eu posso tomar essa decisão e sair aqui. Né, me separar aqui deste projeto, me separar aqui desta função. Então, nós temos funções variadas ao longo da vida. E perceber isso é muito bacana. Né? Perceber que você não precisa fazer a mesma coisa a vida toda. Nós estamos o tempo inteiro deixando uma coisa para trás para nos lançarmos para frente. E isso é a magia da vida. Né? Você não tem que, porque teve um filho, ser mãe eternamente. Né? Você será mãe, mas não com a função maternal de quando você tinha os seus filhos pequenos. Né? Uma mãe com filho adolescente é uma outra mãe do que uma mãe com filho de um bebê. E uma mãe com filhos já casados e já tocando a sua vida, com seus 20, 30 anos, é uma outra mãe, é uma outra função. Você continua sendo mãe, mas exercendo uma função diferente na vida daquela pessoa. Perceber essas várias funções é que nos faz nos desapegarmos e ir realmente separando o que eu precisava fazer ali e o que eu tenho que fazer agora. É como se fizesse uma separação mesmo, não do joio e do trigo, porque a gente diz do joio e do trigo como se o joio fosse algo ruim, né? Porque não é algo ruim, mas ele se torna ruim se você não mudar logo a sua função. Não perceber o que é. Daí o joio que vai criando é o esticar de uma atitude, de uma ação. Então veja, se você está numa situação onde você percebe que você não está feliz, que tem algo te incomodando muito, que você acorda todos os dias e com aquela vozinha falando a mesma coisa sobre a situação que você está, seja no seu casamento, no seu trabalho, onde for. Esta vozinha, ela está te dizendo o quê? Olha, muda, deixa para trás o que é de trás e olha para frente, confia. Né? Tenha certeza que vai surgir coisas melhores, que tem coisas melhores para você, que tem outras coisas diferentes, não digo melhores, mas pode ser diferentes, porque isso que você já está vivendo já esgotou. Não estica mais, não prolongue um final, porque ao prolongar um final, você já contamina o início de algo. E você precisa estar sempre muito fortalecido para se lançar a algo novo. Por isso que todas as separações são doídas, porque a pessoa estica e daí ela enfraquece, mina a força, daquela força do impulso, do início para algo. Agora, se terminasse ali naquele momento, como seria diferente? Eu vejo pessoas que falam assim, nossa, eu teria que ter coragem para ter me separado, né, do meu marido há 10 anos atrás. Quando começou aquilo, eu tinha que ter a coragem de ter feito ali. Hoje eu estaria com a minha vida muito melhor, né, e sem tanto desgaste, eu teria vislumbrado outras coisas. Né? Então foram 10 anos onde a pessoa esticou um fim e 10 anos de sofrimento que minou totalmente a sua força para o início. Então qual é a nossa força do início muitas vezes? É aquela força mais abatida, mais cansada e mais revoltada. Então, às vezes, a nossa força para o início é uma força de raiva, e que isso não é bom. Essa é aquela raiva daquele casamento que não deu certo, de todas aquelas brigas que aconteceram, é a raiva daquela empresa que eu fiquei lá fazendo não sei o quê, é a raiva, e essa raiva vai te trazendo uma força, traz uma energia, assim, que você vai se lançar. Mas será que é bom você começar algo baseado numa raiva, numa revolta? Ou será que é bom você começar algo falando assim, nossa, que bacana tudo que eu vivi até agora, e agora eu vou começar outra coisa.
né? Vou começar uma outra história. Né? Então você traz uma amorosidade, você traz uma força mais gostosa, você traz uma confiança em você e uma confiança no próprio processo de vida. Então o que eu tenho aqui para dizer hoje para você, não tema as separações, seja lá qual for. Até mesmo porque você não vai conseguir se separar totalmente de nada. Porque tudo que você viveu, ele continua dentro do seu coração, nas suas memórias, na fidelidade com que você lembra de todas as situações. Então, a gente não consegue nos separar do nosso passado. Ele está conosco aqui, só que de uma forma reciclada, atualizada. E essa forma atualizada é que nos traz um impulso melhor para seguirmos à frente. Então, temer a separação é temer o dia de amanhã, é temer as outras coisas que possam vir. Se apegar a alguém ou alguma situação específica é realmente este medo de que você pode sim ter e encontrar outras coisas. Agora, o importante é você saber quando que terminou. Né? Qual é o momento, né? Quando você está indo numa estrada, de repente chega num momento que você fala, poxa, aqui eu tenho que ir para outro lugar, né? Agora aqui eu não tenho, eu vou para a direita ou para a esquerda, porque para frente não dá mais, né? Então a finalização é essa. Então você se separa daquela rota reta que você tinha se programado, porque chegou numa encruzilhada onde você tem que optar para a direita ou para a esquerda. E se você não opta, acreditando que tem que se manter ainda naquela reta, você estaciona a sua vida. Então, quando você não consegue vislumbrar estas outras saídas, você se prostra ali e chora. Chora pelo vivido, chora pelo não vivido, chora porque nada mais acontece na sua vida, porque nada mais deslancha na sua vida. E daí, com certeza, você vai começar a culpar, a se justificar, a recriminar um e ao outro. Até que vai chegar um belo dia de tanta dor que você fala, chega, eu não aguento mais, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E aí a sua vida começa a caminhar, né? Mas começa esses primeiros passos a caminhar em cima de dor, em cima dessa raiva. E não em cima daquele amor e falar, nossa, que legal, vim até aqui e finalizou. Me deparei com um paredão. Não tem mais como prosseguir. Ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro. Então, a vida, ela naturalmente nos coloca nessas situações. O tempo inteiro, se você começar a se lembrar de várias situações, você foi sendo levado a isso. Veja, até estudantes, quando eles terminam o ensino fundamental, né? E daí também cada um vai para um lugar. Então, aqueles amigos que estiveram anos juntos, né, no mesmo colégio, mas um vai fazer uma faculdade X ou outra, e eles vão cada um seguir o seu caminho. E eles nunca mais vão poder estar ali nesse ensino fundamental, vivendo daquela maneira. Eles estão indo para uma outra abertura, uma outra fase de vida. E o quanto que isso também às vezes é sentido com dor, com tristeza para alguns, com apego até para alguns, né? Mas não tem como, eles não têm como ficar no ensino fundamental, eles têm que ir. Né? Então, veja, a vida nos empurra. Né? Eles não têm como falar, não, eu quero continuar aqui, porque tem um lado deles que também quer ir para a universidade. Eles querem também finalizar isso, mas tem aquela dorzinha. Né? Tem aquele incômodo. Essa dorzinha, aquele incômodo, uma vez que não te estaciona, que faz você caminhar, você está no fluxo da vida. Agora, quando você estaciona, imagine um aluno, né, do ensino fundamental não querendo se separar da sua turma. Ele iria ficar sozinho e ficaria sendo um eterno repetente, né? E que também iria se frustrar, ia ver que todo mundo caminha e ele não. Então, a gente não conseguir, né, ver o momento certo de se separar, de iniciar, de finalizar algo, nos coloca nessa estagnação e nesse sentimento de não sou tão bom assim. Bom, nós vamos chamar o nosso intervalo e depois dele eu abro as linhas para você.
Bom, voltando aqui com você, eu estou abrindo as linhas para que você possa participar do nosso programa. E nós estamos falando hoje sobre separação, o quanto que é difícil a gente finalizar algo e iniciar algo em todas as áreas da nossa vida, né? Cada uma das áreas, ela tem a sua especificidade, a sua dor, a sua dificuldade. Mas se você perceber, todas elas acabam sempre batendo nessa nossa dificuldade de pôr um ponto final em algo que já acabou. Nós estamos com uma pessoa na linha, Lua? Maura, bom dia. Bom dia, com quem falo? Gilene. Gilene. Diga, Gilene. É assim, eu tive um relacionamento há 7 anos atrás, e eu acredito que eu não soube lidar no relacionamento com os problemas que tinham, né, o meu karma ali, e agora está se repetindo. E a minha dúvida é assim, eu sei que eu tenho que fazer algo, né, ou seja, terminar, né, porque está me angustiando, é o que você falou, você acorda todo dia pensando naquilo. Sim. Só que eu tô com o mesmo medo de perder que eu tive no passado. Sim. Então eu não estou sabendo como encarar, resolver esse karma para não acontecer de novo. Tá, então veja, quando você fala que está repetindo, é porque você mudou de pessoa, mas a situação é a mesma. Isso. Né? Então, essa relação, ela está trazendo à tona algumas dificuldades suas, que é aí que a gente chama de karma. E se você terminar essa relação sem lidar com esta sua dificuldade, você vai atrair um outro semelhante, ou outras situações semelhantes. Então, não tem a ver aqui em você finalizar a relação em si, mas como que você vai lidar com a sua própria dificuldade. O que é que esta relação emerge de você? O que ele traz à tona? Qual é a dificuldade que traz à tona nesta sua relação? Diz para mim. Porque aí é que está o seu karma. Qual é o seu karma? Quando você está dizendo, aqui é o meu karma. Tá, qual é o karma? Caiu? Não, eu não entendo. Ah, você está pensando? Você está me falando que é o teu karma. Você quer lidar com o karma. Tá, então... talvez você ainda não finalizou porque você não lidou com esse teu karma. Então, qual é o karma? O que eu percebo é que eu tentei controlar a relação antiga e eu estou fazendo o mesmo nessa. Tentou o quê? Controlar. Eu sou controladora. Tá bom. Então tá. Então, o seu karma tá aqui, ó. A sua grande dificuldade é ser controladora. Isso. E você vai ser controladora nessa, como você foi na outra, como você vai ser em qualquer outro lugar. Perfeito. Né? Então, você tem que falar assim, então o problema não está em finalizar ou não essa relação. Você pode até finalizar. Se o seu controle já desgastou a tal ponto, você pode até finalizar sabendo que você vai iniciar uma outra da mesma maneira. Só que então você vai, como é que você lida com o controle? Entendeu? De que maneira que você lida com o controle? Toda pessoa controladora, o que é que está por detrás? Um poder. Ela se sente poderosa. Né? Porque na hora que eu domino toda a situação, eu me sinto meio que poderosa sobre aquilo. E quero que todo mundo faça exatamente a minha vontade. Certo. Então existe uma rainha sem coroa. Daí a vida está dizendo assim, tira essa coroa, porque a gente não está mais na época de reinado. Né? E traz essa igualdade, ouça o outro, né? Vai abrindo mão também, se desapegando de tudo isso. Então, é muito difícil, Gilene, a gente abrir mão dessa coisa do controle quando a gente já foi acostumada há tanto tempo a viver assim. É difícil mesmo. E eu digo ainda que a mulher, ela, pelo fato da gente fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então você está fazendo um monte de coisa, a gente consegue fazer, né? Os homens, eles são mais lineares, né? Eles são mais focados em alguma coisa. Então parece que naturalmente a gente já expande esse nosso controle, porque como você faz várias coisas ao mesmo tempo, você tem que dar conta de todos eles. Então já tem uma natureza que nos facilita ficarmos mais controladoras. Né? Vamos aqui só puxar a sardinha para o nosso lado feminino, certo? Mas isso acaba às vezes gerando essa questão que você trava as relações, né? Para você lidar com o controle, você diz assim, isso aqui é uma capa egóica, tá? Quando a gente fala de uma capa egóica, nós estamos falando que ele está a serviço do seu ego e não a serviço da sua essência.
Né? E quando a gente controla alguém, a gente pode até dizer que é para o bem do outro, mas no fundo é para o bem de nós mesmos, para a gente ficar neste salto alto com essa coroinha. Abrir mão do controle é abrir mão deste poder. E simplesmente olhar assim, o que eu posso ajudar realmente a outra pessoa? De que maneira eu posso ajudá-la caso ela venha a me pedir? Daí você até faz uso de um controle, mas com uma intenção de ajuda. E não com uma intenção apenas de manter o poder. Daí você consegue ir lidando com essa sua dificuldade. Entendeu? Entendi. E esse controle, porque a gente sente esse poder, mas no fundo, a gente tem... É bem frágil, acho que tem um medo enorme de perder tudo, né? De não ter nada. Eu acho que... Lógico. Infelizmente. Porque quando eu falo deste poder e dessa coroa, é uma ilusão criada pela sua mente. Sim. Isso não existe, mas você acredita que existe. Tem uma parte sua que acredita que existe. Daí vem o medo. O medo, ele está só dizendo, olha, isso não existe. O medo de você ter que encarar a realidade de que você não tem todo esse poder. Né? Então, é esta a sua dificuldade. Eu tô começando a trabalhar, apesar que eu já tenho 43 anos, tá um pouco tarde, mas eu já tô começando a trabalhar e é bem difícil mesmo, mas eu vou continuar e eu vou conseguir. Com certeza, você já está pelo menos tendo a consciência e falando, eu sou o controlador, isso é um grande passo, que é a consciência e a percepção. Agora, assim, o que eu faço então com isso? Já que eu percebo que este controle não é bom nem para mim nem para o outro. Então, como é que você vai fazer com isso? Daí é um outro passo. Tá bom, então, Nora. Que daí obrigada, a gente pode até num outro momento aqui falar sobre passos sobre como lidar com o controle, né? Tá, eu agradeço se você colocar essa pauta. Obrigada. Eu vou colocar essa pauta no Periscope, tá bom? Daí você me segue no Periscope. Tá ótimo, então. Você me segue no eu já estou seguindo lá. Obrigada, bom, viu? Então. Tenha um bom dia. Bom dia. Eu tive uma ideia aqui para colocar, né, para falar no Periscope, talvez eu faça então hoje mais à tarde. Periscope é o aplicativo do celular. Se você tiver esse aplicativo, é só você baixar, colocar lá para me seguir, Maura de Albanese, e daí a gente é muito divertido e muito gostoso, né? Bom, nós estamos com mais um ouvinte. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, com quem falo? Meu nome é Rosa. Rosa, diga, Rosa. Eu tô com uma dificuldade muito séria numa sociedade. Então, sobre a separação. Eu queria encerrar essa sociedade, mas já tentei falar sobre a minha sócia, né? Falar com ela sobre a dissolução, já é muito velha. E o casal está passando por um problema muito sério e eu estou envolvida no meio porque você acaba se envolvendo sem querer, né? Sim. Com o problema deles. Eles são separados, mas não se separam, assim, como eu vou dizer, eles não se separam emocionalmente, né? Sim. E eu queria encerrar, sair da sociedade, procurei até meios legais, né, com advogado, mas eles me convencem que não é o momento por causa de crise. E é uma situação muito desgastante, muito, muito velha, muito antiga, assim, quase 30 anos. E eu estou passando muito mal com isso, eu não estou tendo força. Quando eu estava ouvindo você falar agora, né, que a gente tem que aproveitar o momento de raiva, e é justamente onde eu estou passando, esse momento. E se eu me acomodar e eu aproveitar essa deixa, eu vou sofrer mais uns anos, minha vida está passando, já estou com 55. Mas veja, Rosa, você já sabe que você precisa encerrar essa sociedade. Pronto, você já tem essa ciência. Né? Isso aqui já finalizou, já foi bom até agora, né? E você precisa encerrar. A sua sócia está lá com os problemas dela. Isso é problema dela, você não precisa nem levar em consideração. Porque ali é um casamento dela e, né, acabou-se. Agora você foca na sua sociedade com ela e neste, né, porque é uma questão profissional ali. E chega a falar, como é que a gente separa isso? Como separar isso? Hã? Esse é o foco. Como separar isso? O foco e separar uma sociedade não é tão complicado assim. Né? Não, mas esse é o momento, por causa da crise. Como é que vai pagar a minha parte? Como é que vai fazer? Entendeu? Sim. A gente está passando dificuldade financeira também. E nessa eles estão me convencendo. Eu estou perdendo
perdendo a minha força, entendeu? Perdendo minhas razões, perdendo meus motivos. Mas a hora que você chega e fala assim, olha, gente, é o seguinte, eu quero separar essa sociedade, então vamos ver a melhor maneira. Então, quais são as opções que a gente tem para realizar essa finalização? Daí você vai chegar ali, ela vai falar assim, olha, então, ou você paga a minha parte, ou você não tem dinheiro para pagar a minha parte, então eu vou vender e você vai ter um outro sócio, se você quer continuar. Tem várias opções para desfazer uma sociedade. Mas é que ela alega que se eu sair, ela vai atrás, ela não fica lá com ele. Mas ela quer ele para ela, entendeu? Isso você fala, isso aqui não é nosso problema. Ela deve estar me usando, né? Eu acredito que está me usando para conquistar. Sim, então, mas você está entrando na problemática do casal. Tô, com certeza. O problema seu, esse não é teu problema, por isso que eu falei, coloca um muro ali, ó. A hora que ela começar a falar, você fala, não, pera lá, isso aqui é sua relação com teu marido, é teu coisa, no nosso caso é isso aqui. Eu quero me separar e as opções que a gente tem, você já pode ir com 2, 3 opções de separação. Ou você compra a minha parte, ou eu vendo, ou para uma terceira pessoa, ou sei lá, já vai. Qual dessas opções você quer? Ah, mas isso eu não quero. Os motivos, sei lá, você fica com você. Mas qual dessas opções e nós vamos fazer isso dentro de um mês? É que então, aí eu me sinto egoísta, assim, entendeu? Eu vejo assim, a situação dela muito, muito pesada e pela amizade que a gente tem, acabo me sentindo egoísta, né? Tô abandonando o navio como um rato que abandona o navio afundando, entendeu? Uhum. É um sentimento muito ruim, mas é o que eu tô Mas falando. o negócio, a sociedade, ela está afundando? Ou o que está afundando é o casamento dela? O casamento já afundou faz tempo. Bom, tudo bem, mas a sociedade, que trabalho que vocês têm? No ramo alimentício. No ramo alimentício. Ele está funcionando? Ele é uma sociedade, é uma firma que dá lucro? Atualmente não está dando. Atualmente não está dando lucro. Não. Né? Tá. Mas ela é uma firma saudável. É saudável, não tem dívidas com impostos, essas coisas, tá tudo em dia. Tudo bem. É só o movimento mesmo que está fraco. Tudo bem. Então você não está abandonando um barco furado. Veja, você está abandonando um barco saudável. Que basta alguém injetar mais trabalho, alguma coisa, que ele começa a funcionar. Se ficasse comigo, eu levantaria, eu sozinha. Tá. Mas eu não sinto força junto com ele, porque eu também sou podada. A relação, essa sociedade com essa sua amiga não está gerando prosperidade. Mas você não está abandonando um barco. Você está simplesmente dizendo para ela, olha, nós duas juntas não prosperamos. Nossa sinergia, nossa química não trouxe prosperidade. Ou não está trazendo mais. Isso aqui não é um egoísmo, isso aqui é até liberá-la para ela prosperar do jeito dela e você do seu jeito. Você entende? Poderíamos até pensar no egoísmo se a empresa tivesse totalmente afundada. Mas vamos supor, se você tivesse com a empresa do barco afundado, você fala, o nosso barco afundou, a gente tem que dar uma solução para isso. Também não seria abandonar o barco. Mas o que a gente vai fazer? Vamos vender isso daqui? Como é que a gente faz? Você está no momento em que o barco está inteiro. A firma está inteira. Está numa crise no Brasil, tá? Mas tudo bem, mas está lá. Porque já tem dois anos ou mais que eu estou falando que eu vou sair, entendeu? Então pronto, então para de falar e haja. Né? Para de falar, porque isso vai te amargurando. E você não está abandonando ela. O problema que ela está enfrentando, você não consegue ajudá-la. Não então você está achando que nós vou deixá-la num momento tão difícil do casamento dela? Você não está deixando, você vai continuar sendo amiga dela, você só não quer ser sócia dela. Você só não quer mais estar nesse ramo alimentar assim. Você até tocaria essa firma sozinha. Daí também uma das sugestões é, então você saia. E dizer bem claro, a nossa sociedade não deu certo. E quantas pessoas às vezes são amigos, mas na sociedade não dá certo. Entendi. Porque a gente costuma fazer sociedade com amigos, isso é a pior coisa que tem. Porque você pode ter um grande amigo, muito bacana, mas na hora que você vai montar o negócio é necessário outras coisas. Entendi. Entendeu? Já virou família por tantos anos, né? Entendeu? Mas eu tô sentindo isso, que eu preciso sair, porque eu sei que a gente não se tolera mais assim nesse sentido profissional. Sim, a gente é muito defeito um no outro, né? Uhum. Então eu quero sair, mas eles não deixam. Aí alegam um momento de crise, alegam um momento de dificuldade, que não tem dinheiro para sair. Eu já fiz uma proposta, não aceitam. E ela tá me convencendo com esse lado emocional do casamento, dessa tristeza dela. Tá, você vai simplesmente não ouvir mais nada. Você fala assim, olha, já faz 2 anos que eu tô falando que eu quero sair, né? E estou esperando aqui as coisas melhorarem, não importa que tá em crise, que tá isso, daquilo, eu tô saindo. E tem isso. Pronto, você tem que se impor. Tô chegando, você sabe, uma hora que eu tô vendo o momento que eu vou sair assim,
como dizer, uma mão na frente e outra atrás, porque minha saúde, minha liberdade está em primeiro lugar. Você não vai sair também com uma mão na frente e outra atrás, porque se você fizer isso, você manda uma ordem para o universo, você não está nem aí com o dinheiro, isso é péssimo para a sua prosperidade. Tá? Então não é fazer isso. Você vai até colocar. A pessoa pode não estar com dinheiro para te pagar agora, mas você faz um contrato que você vai receber mais para frente. Mas não faça isso. Escutem, meus queridos ouvintes, né? Isso falando para todo mundo. Não faça isso, eu vou deixar o dinheiro, porque daí então isso não importa, porque o que importa é a minha saúde. Sabe? O que importa são as duas coisas, sua saúde, o dinheiro e tudo na vida é importante. E a sua amizade com essa pessoa também é importante. Né? Só que cada coisa na sua coisa, cada coisa no seu lugar. Certo. Você está misturando tudo. É essa separação que eu falo, a gente tem que separar as coisas. Elas podem estar concomitantes, mas elas não podem estar todas juntas. Nossa vida não é uma sopa de legumes que você come, não sabe nem se está comendo vagem, cenoura ou batatinha. Você tem que comer a batata, a vagem e a cenoura. Saborear, né? Saborear cada um deles. Você virou uma sopa aí. Aquela sopa que você come só porque você confia em quem cozinhou, mas olha aquela gororoba lá, você não comeria se fosse em qualquer outro lugar. A gente tem que dar prioridade para aquilo que você está te incomodando, que você tem que a mudança é melhor. As coisas. Não pode perder esse foco. Olha, Rosa, nosso tema aqui é separação, não é isso? Então você tem que separar a sua amizade com essa tua amiga. Separa. Uma coisa é você ser amiga dela, você vai estar junto com ela nas dificuldades que ela tiver com o marido, você ser um bom ouvido, sabe? O que for. Isso é a tua amizade. Uma coisa é o seu negócio. O negócio que vocês têm, que é a sociedade, o seu trabalho. Aqui está uma outra coisa. Outra coisa é como que você vai... como é que você vai gerir a sua saúde. Então, são 3 coisas diferentes. Então, você vai cuidar da sua saúde é uma coisa, cuidar dessa sociedade para que ela se finalize é outra, e manter essa amizade. São 3 instâncias. A hora que você mistura todas elas, você se sente egoísta, porque daí você acha que uma está ligada à outra. Entendi. Então, separe, e a hora que você for falar de negócio, de sociedade, fala assim, olha, minha amiga, eu sei que você está com uma dificuldade super complicada lá, mas nós vamos falar agora aqui de trabalho, da nossa empresa. Vamos isolar as nossas questões pessoais, vamos focar aqui. E pronto, aí você consegue. Tá ok? Tá bom, obrigada. Um grande abraço, Rosa. Um abraço. Tchau. Nós estamos com mais uma pessoa, Lu? Gente, né, eu demorei bastante com a Rosa, né? Daí a pessoa acaba... Mas é que eu acho que a situação da Rosa é uma situação que várias pessoas acabam enfrentando também. Alô? Oi? Oba, com quem falo? É com Lúcia. Lúcia, diga, Lúcia. Então, é Maura? Sim, é Maura. Nossa, já? Bom dia, Maura, tudo bom? Tudo ótimo. O seguinte, eu estava há muito tempo querendo me separar do meu marido, né? Há muito tempo mesmo. E ficava naquela, vai em advogado, depois desiste. Aí chegou essa semana, o mês passado, eu estava muito mal. A gente já está há mais de 30 anos juntos, né? E peguei e falei assim, olha, quer saber, eu vou embora. Aí fui para casa da minha filha. Peguei tudo que era meu, assim, pessoal, e fui para casa da minha filha. Antes eu tive uma conversa com ele, né? E eu estava decidida realmente a levar uma outra vida diferente, né? Sim. Sem ficar presa aqui, a casa, sabe? Eu me sentindo muito depressiva com isso. Sim. Mas acontece que ele começou a me ligar todos os dias, ele ficou desesperado, ele foi parar no pronto-socorro, ele, sabe? Assim, ele ficou num desespero que... simplesmente eu vim, conversei com ele e acabei voltando. Agora eu estou me sentindo mal por ter voltado. Você entende uma coisa dessas? Ai, Jesus. Então, veja, você de alguma forma se preparou para essa separação, né? Que ela já viu, então que chegou uma hora e falou assim, chega, é o meu fim. Né? Só que talvez ele não tenha se preparado. E na hora que você saiu, ele entra no desespero. Daí, nisso daí, o que é que ele está dizendo? Simplesmente assim, qual é a ajuda que você vai dar para este seu companheiro de 30 anos para que ele consiga fazer essa separação dentro dele?
E talvez não necessariamente voltar teria sido a melhor ajuda. Porque daí é como se tudo tivesse, se tivesse falando, tá tudo igual, tá tudo bem, né? Foi só uma chantagemzinha emocional que você fez, foi só um chaculejão, as coisas acabam se acomodando da mesma forma. Mas de vocês poderem fazer isso de uma forma homeopata. Entendeu? Mas você, Lúcia, já tem a determinação, eu quero me separar. Tá, então se é isso mesmo que você quer, já chegou, e tanto é que você volta e entra no mesmo desespero, quer dizer, e fica na mesma coisa ruim, então você fala, poxa, não dá mais. Mas o seu companheiro não está pronto ainda. Daí pode vir uma solidariedade da sua parte. E o que você pode fazer para ajudá-lo a ficar pronto? Então, ir saindo mais vezes, indo dormir 2, 3 vezes na casa da sua filha, promovendo alguma viagem onde você vá sozinha e ele fique, vai deixando ele se acostumar com a sua ausência. Então, você faz uma estratégia de que maneira que ele vai poder ir se acostumando. E você vai tendo isso, né? Essa sua vida. Sim, ai, meu Deus. Entendeu? Isso seria uma forma mais madura e mais amorosa. Sim. Porque também você fala, pô, ele ficou no desespero e eu volto, fico lá, tá, cruzo os braços, tô aqui em casa, voltei. Mas também fica aquele inferno. Se não tiver um plano B na sua cabeça e uma estratégia de como conseguir aquilo que você quer, você vai ficar muito mal com você mesmo. E também vai ficar mal com ele. E daí os dois vão ficar mal e ninguém fica bem. Exato. Então, qual é o seu objetivo? Você ficar bem e ele ficar bem. Porque se ele não ficar bem, você também não consegue ficar bem, tanto é que você voltou. Isso. Né? Porque Por pena mesmo. Não são 30 anos assim, não é? Ele não é uma pessoa qualquer que você fala, não tô nem aí. Não. Não, ele é o pai dos seus filhos, ele é seu companheiro de tanto tempo que vocês vieram se desentendendo. Né? Por algum motivo, essa separação já devia ter sido feita, mas agora que vocês estão agora que você está pronta, mas ele ainda não. É verdade, Maura. Né? Então, com amorosidade, Lúcia, você chega e fala assim, tudo bem, eu estou aqui. Você começa, né, a ver assim, a Lúcia quer ser feliz, né? E a Lúcia vai fazer o diferente. Ela acha que o ser feliz para ela é estar separado. Então, daí você vai começar a tornar, a arejar mais essa relação. Não volte fazendo exatamente como era antes. Volte já com algum diferencial. Sim. E cada semana você traz, ou cada 15 dias você traz uma coisa diferente nessa relação. Porque já está na rotina novamente. Sabe? Entrou na rotina, você entrou ali, essa rotina engloba os dois nessa coisa ruim. Exatamente. Entendeu? Usa a sua criatividade, vai, pega um tour aí, fala, eu vou fazer uma viagem só com mulheres, não sei o quê, e vai. Entendeu? E que daí ele vai se acostumando, e você também. E pode até ser, cá entre nós, Lúcia, que a hora que você ficar um pouco mais arejado, indo para cá e para lá, ele fique muito bem e você também, quem sabe vocês até continuam mais tempo. O que talvez precisa nessa relação é uma reciclagem. É verdade, Maura. Não é? Pelo menos é o que me parece, entendeu? Sim. Falta movimentar, né? Apimentar, verdade. Trazer alguma coisa diferente nas individualidades, para depois trazer o casal. Sim, entendi. Tá bom? Um grande abraço para você, Maura. Lúcia. Muito obrigada. Tchau. Bom, gente, nós temos 1 minuto só, né? Não conseguimos aqui fazer a nossa mentalização. Mas olha, o que eu quero passar, eu quero que fique na sua cabeça e no seu coração. Não encare separação como fim, mas um início. Né? E separar de algo que te incomoda, ele requer sim uma estratégia interna e externa para que você realmente consiga aquilo que quer, de uma forma amorosa, sem sair daquelas rupturas. Essas rupturas que acabam doendo é porque esticou demais esse prazo de validade. Né? E se de repente você esticou o prazo de validade, está neste momento, você fala, pô, de que maneira que agora eu faço as coisas sem sair do meu foco, respeitando que tudo tem um fim e que eu estiquei este fim, mas que agora eu posso estar, né, imbuída da maior força amorosa e com maior delicadeza, colocar o ritmo que eu quero na minha própria vida, sem se sentir nem egoísta com isso e nem abandonando ninguém, e tampouco abandonando os seus próprios ideais. Então não se separe de uma única coisa para o resto da sua vida, que é de você mesma. Do resto, você pode se separar à vontade, mas de você é impossível. Então, traga força para você, veja o que significa, o que é bom na tua vida e fala, tá, o resto, o que eu vou separar, o que eu vou deixar para lá, porque eu tenho que continuar. Então, é privilegiar
o seu si mesmo. Uma semana maravilhosa para você.